Academia de Letras de Brasília desenvolve um projeto reunindo a vida de seus acadêmicos. E a primeira manifestação é a respeito desta figura extraordinária que é Afonso Eliodoro dos Santos. Hoje nós temos a felicidade de um reencontro com um dos ícones da história brasileira, que é Afonso Eliodoro dos Santos, o homem que durante várias décadas acompanhou o maior estadista que esta nação já teve, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que também, por sinal, é presidente de honra perpétuo da Academia de Letras de Brasília, academia essa que é honrada com a presença, com a participação deste extraordinário escritor, Afonso Eliodoro dos Santos. Afonso é autor de inúmeras obras que vão desde O Dragão da Lua e a Ninfa Cirina, Luas Sirinx, Luas de Minha Caminhada, Um Copo de Cerveja, são crônicas, contos, artigos. De Afonso Eliodoro, A Rua da Glória, aonde ele veio ao mundo, na sua Diamantina, e ainda hoje se discute se é no dia 16... Ou no dia 17 ou 18. Ou 18, mas de qualquer forma... Comecei no dia 16, fui saindo. Ainda temos de Afonso o memorial, um monumento de centro à cultura, temos JK, um exemplo e desafio, e JK de Diamantina ao memorial, bem como também de inúmeros outros livros, outras obras que compõem o acervo cultural deste extraordinário escritor que honra, sem sombra de dúvida, e mais uma vez eu repito, a Academia de Letras de Brasília. Assim, de forma muito simples, como é Afonso Eliodoro, um homem simples, se faz essa apresentação para que os pósteros, aqueles que vêm após a nossa participação na academia, possam ouvir, rever esta imagem deste ícone brasileiro que é Afonso Eliodoro. A gravação é sua, Afonso. Você que é um dos nossos amigos de toda a vida, não é? A palavra é sua, a forma de expressar e dizer que nós todos lhe amamos. Eu fico muito sensibilizado e ao mesmo tempo muito alegre, porque uma manifestação dessa, numa pessoa com as qualidades que você tem, com as responsabilidades que você tem na área cultural de Brasília e do Brasil, essas observações suas me tocam profundamente, é claro, eu estou muito emocionado, você deve estar vendo. Mas eu não sei se é porque eu mereço ou se é porque a vida vai julgando, a gente vai levando a gente a realizar coisas. Na realidade, o que eu posso dizer é assim, eu tive a aventura de ser aluno da mestra Júlia. Quem é a mestra Júlia? Dona Júlia Kubitschek, mãe do presidente Juscelino. Eu fui aluno dela em Diamantina durante 2 anos. Depois vem servir, já oficial, vou servir com o coronel Vicente Torres Júnior, que era comandante-geral da Polícia Militar de Minas, naquele tempo Força Pública, e que era conterrâneo também do Juscelino, e muito amigo do Juscelino, da Dona Júlia, da Dona Naná, e ao qual eu servia como ajudante de ordens. Então eu frequentei a casa do Juscelino, com ele ainda prefeito de Belo Horizonte, na companhia do coronel Torres, que era contemporâneo e amigo dele de Diamantina. E essa coisa veio rolando, ao final ele foi para o governo do Estado e eu para diretor de ensino
lá do nosso departamento de ensino da Polícia Militar. E o coronel Nélio Cerqueira, que tinha sido amigo dele em Juiz de Fora, na campanha ainda, o Nélio o ocorreu lá, ele teve uma forte pneumonia, e o Nélio foi que deu toda a assistência a ele, né, como comandante do batalhão. Então ficaram muito amigos. E o Nélio era mesmo que irmão nosso, ele morava na minha casa e vivia como filho de mamãe. O Nélio vai servir com ele no palácio e me leva. Me leva porque veio, ele sabia que eu falava inglês relativamente bem. Naquela época até falava bem. Hoje, nem sei mais o que é inglês. Mas naquela época eu falava muito bem o inglês. E vai visitar Minas Gerais, o ministro plenipotenciário da Síria, um intelectual de primeira qualidade, Omar Abu-Rish, uma mulher linda. E eu não me esqueço da mulher dele. Nossa. mas e eu fui colocado, o Nélio, sabendo que eu falava inglês, me colocou à disposição desse ministro. E o Juscelino me viu, aí foi que ele me viu, que ele me descobriu. Eu tinha sido aluno da mãe dele, mas lá em Diamantina. Ele já rapaz, noutra faixa de etária. Quer dizer, então nós tínhamos uma diferença razoável. Mas aí ele passa a me conhecer pessoalmente por causa desse embaixador. Quando terminou a visita do embaixador, Omar Abu-Rish, ele me convidou para ir ao palácio. Eu estava ainda à disposição da Casa Militar e ele me convidou para uma entrevista no andar de cima do palácio. Eu fui sentado na pontinha da cadeira. Você sabe quando você está encabulado? É a pontinha da cadeira, você não encosta de jeito nenhum. E ele conversando com ele e Dona Sara, conversaram muito tempo comigo, e acabou falando assim: escuta, você gostaria de servir aqui? Eu falei: governador, servir com o senhor? É claro que eu gostaria também. Aí ele me nomeou ajudante de ordens e em seguida chefe da Casa Militar. E a partir daí nunca mais nos desencontramos. Só depois que ele ficou morando aqui, eu vinha a Brasília, ia, dormia na casa dele, aqui aí nessa casinha dele, que era muito boa a casa, e continuamos a vida toda, né, até a morte dele, com um contato permanente. E eu senti até hoje ainda. É uma vida inteira, Afonso, ao lado de uma figura fulgurante, de uma figura extraordinária, que foi Juscelino, e ainda continua sendo, porque a memória dele se alonga no tempo e nos corações de todos nós. Você como um partícipe de um contexto político, e este seu amigo aqui como pioneiro dessa cidade, onde cheguei aqui antes da inauguração e tive o privilégio, pelas suas mãos, de não só presidir o Clube dos Pioneiros de Brasília, secundando o seu trabalho extraordinário, bem como também participando das atividades do Memorial JK, quando, por mais de uma vez, estive aproximado com a figura extraordinária da primeira-dama, Dona Sara Kubitschek, que sempre esteve à frente das atividades do memorial. Mas eu estou falando isso apenas para que as suas lágrimas possam secar um pouco e você voltar a ter o fôlego da conversa. Nós somos seus amigos de uma vida inteira. Afonso, e a sua Diamantina de hoje? E a Diamantina da qual você saiu? As cidades históricas de Minas, você sabe isso muito bem, elas têm uma qualidade extraordinária. Elas permanecem sem esses grandes avanços da sociedade. Elas permanecem aquelas cidades gostosas da sua infância, da sua meninice, da sua juventude. Então Diamantina hoje, Diamantina é um cromo, é uma beleza. A chegada em Diamantina é um romance, porque você vai para um campo lindo, até chegar numa pedra enorme, tá? Porque você vai chegar em Diamantina. E aquelas ruas históricas, então você não se desvincula
muitas pessoas nasceram em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e se desvinculam da cidade. Nasceram, você nasceu no Rio Grande do Sul, você vai lá permanentemente, porque também não conseguiu se desvincular ainda daquela fase da sua vida. E isso acontece conosco. Eu já estou com quase 100 anos, você sabe disso, 98, né? Com um corpo de 51. 98 anos, é muita idade e pouca vergonha. Mas, então, a gente vem de uma cidade pequena como Diamantina, vem para Belo Horizonte, você se encanta com essas coisas, e aí você vai se desenvolvendo, e no final de contas, como é que eu fui cair no colo do Juscelino? Chega em Belo Horizonte o ministro plenipotenciário da Síria, que não queria ninguém falando francês perto dele, detestava a França. E eu falava inglês muito bem nessa época, fiz um curso muito bom de inglês com o professor Norton Kaiserman. E o Nélio, que era mesmo que irmão, porque ele morava lá em casa, e era chefe do gabinete militar do Juscelino, vai lá em casa me pegar e fala: Nélio, eu sou instrutor de combate, serviço em campanha, vou mexer com o embaixador? Não, mas você fala inglês, você tem que ir. E aí deu ordem tem que ser cumprida, né? Aí eu fui e o Juscelino, aí foi que ele me conheceu, porque eu já o conhecia, porque ele era amigo de mamãe, mas eu era menino, ele era mais velho que eu, um bocado mais velho que eu. Mas eu já o conhecia, e eu fui aluno da mestra Júlia, quer dizer, então havia um relacionamento. E por causa dessa coisa do Nélio, eu acabei frequentando também a casa do governador. No dia que o embaixador foi embora, ele me convocou para uma reunião lá no segundo andar do palácio, ele e Dona Sara. E aí batemos um papo, eu na pontinha da cadeira, doido para sair, levantar e ir embora, né? E ele provocando, né? E acabou me nomeando chefe do gabinete militar dele. E aí daí nunca mais nos desvinculamos, né? Até a morte foi. Agora, estivemos juntos. Afonso Eliodoro, como se disse, é autor de inúmeras obras, autor de inúmeros livros envolvendo essa odisseia brasileira, esse período extraordinário desse estadista, e do maior estadista que essa nação já teve, que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. Afonso é um homem erudito, é um homem culto, preparado, embora tenha essa aparência de simplicidade, embora simples também na relação com os seus amigos. Afonso, você que participa hoje da Academia de Letras de Brasília como membro emérito, porque a academia criou um quadro extraordinário de pessoas longevas, de pessoas de certa idade que participam e coparticipam com a atividade. Falar pessoa velha, longevo é uma beleza. É uma delicadeza chamar o Afonso de longevo, né? O negócio é velho mesmo, longevo é uma beleza, né? Então, nós acreditamos que Afonso, mais do que ninguém, poderá nos dizer, dentro desse universo acadêmico, e especialmente porque a Academia de Letras de Brasília teve o cuidado de trazer para a sua estrutura, na condição de presidente de honra perpétua, a figura de JK. E eu gostaria de perguntar, a Academia gostaria de registrar para os pósteros, como se sentiu Juscelino quando participou do pleito da Academia Brasileira de Letras, que ganhou por um voto. E essa atividade depois foi reformulada por razões que ele irá esclarecer sem sombra de dúvida. Afonso, a Academia Brasileira de Letras preteriu o JK em determinado momento. Como é que foi isso? Olha, foi um negócio assim meio não, muito desagradável. Porque o Juscelino era muito mais acadêmico do que a maioria dos acadêmicos que estavam lá naquele.
porque a maioria que estava lá, não vou dizer de todos, porque também já é imã, mas ele era tão acadêmico quanto todos. Mas era político também. E havia uma dominação política da UDN na academia, e a UDN sempre foi contra o Juscelino, desde Minas Gerais. A UDN combateu o Juscelino terrível e covardemente, criminosamente até, porque inventava coisas. Mas o Juscelino era tão grande, tão maior do que eles todos, que venceu e hoje é essa figura internacionalmente conhecida e nacionalmente adorada, né? Porque eu não vejo, já nos meus 99 anos, eu não vejo